louvando ao nome do Senhor juntamente com os irmãos. Estivemos aqui outras vezes, mas ali cantando, ajudando os irmãos. Aleluia, creio que Deus tem grandes coisas a operar nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu estava ali caladinho, porque a voz já está quase acabando. Aleluia, eu falei, Senhor, eu vou segurar um pouco, porque daqui a pouco eu tenho que ministrar. E o que está à minha frente não é qualquer pessoa, é a noiva de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 37, que havia um jovem que tinha 17 anos e o seu nome era José. José, de certa forma, era filho agora de Jacó. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que José um dia teve um sonho. Ele chegou e relatou o sonho para os irmãos e diz: olha, eu sonhei que estávamos no campo atando feixe. O meu feixe ficava de em pé, mas o feixe de vocês se inclinava para mim. A Bíblia diz que ele falou: ué, José, você está ficando maluco? Quer dizer então que você vai reinar sobre nós e nós vamos ficar aqui assim olhando para ti? A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 37: por isso o odiavam ainda mais. Mas a Bíblia diz que José teve mais um sonho, e agora eu creio que ele esperou a família se reunir, quem sabe na hora da janta, quem sabe na hora da oração pela manhã. Aí ele chega e diz: olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. O pai de Jacó agora levanta e repreende: ei, o que é que tu quer dizer com isso? Quer dizer que tu vai reinar sobre mim, tua mãe e teus irmãos? Ou seja, a própria família por um momento não acreditou no sonho de José, mas o sonho de José, quem dava era o Todo-Poderoso. Eu quero te dizer nessa noite, creio que você que está aqui tem sonho na tua vida, mas talvez a tua própria família, talvez o teu amigo olhou e diz: olha, tu só é um sonhador, nós vamos acabar com o teu sonho. A Bíblia diz que pegaram José, lançaram no poço, não pôde parar, tiraram José do poço, tentaram enganar, vamos dizer com a besta como ela: olha só, vamos fazer algo para parar o sonhador. A Bíblia diz que povos medianitas vinham passando e José foi vendido por 20 ciclos de prata, e agora vai para o Egito como escravo. Do Egito ele vai para a casa de Potifar, e aonde José coloca a mão, tudo prospera. Mas a Bíblia diz que o diabo preparou um laço, e através disso José foi parar na prisão. Mas mesmo na prisão, o sonho de Deus não pode morrer na vida do escolhido. Eu quero te dizer uma coisa: se tu tem um sonho e o teu irmão não acredita, talvez te jogou no poço, ou te talvez colocou na prisão, talvez te tornou escravo, mas o meu Deus tem poder de tirar escravo da prisão e fazer governador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute essa história que eu vou contar agora. Calabra subirradagabacega. Aleluia! Aleluia! Meu Deus faz o impossível. Não desista do teu sonho. Assim como José, Deus vai cumprir na tua vida. Parece que eu vejo Deus chegando até José, fazendo uma retrospectiva. Olha, José, eu vou te trazer à memória aqui algumas coisas. Talvez vai trazer agora na tua vida. Eu imaginei dizendo assim: olha, fostes lançado na cisterna, acaba súbia, vendido pelos seus irmãos. Olha, o que sobrou da tua história foi só descer prisões, foi só descer prisões. Aí hoje, querido, muitos dizem que os sonhos são mentira, acham que você não vai conseguir. Sabe o que eles querem? Estão querendo te parar, mas não vai conseguir. Olha, te enviaram para o Egito para nunca mais voltar. Olha, para nunca mais voltar. Mas se os sonhos são de Deus,
As horas não nos esperam, querido. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que trouxe a sua Bíblia. Abre ela comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz em estar aqui mais uma vez. Aleluia. Já estivemos aqui outras vezes. Congrego na Assembleia de Deus Missão, pastor Sival Pereira Xavier, e congrego na 28 Norte com o pastor Neemias. Trago um abraço do meu pastor para o pastor Telmo, para toda essa congregação, e que Deus continue abençoando a cada um, continuando assim, amigos amáveis, aleluia, sempre me receberam aqui com um grande, aleluia, um grande amor. Digo para os irmãos que já me sinto em casa, o pastor nem me apresenta mais quando a gente chega aqui, mas é bom estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 3. Confesso para os irmãos que não é fácil. Aleluia. Diz, pastor, eu estou tremendo. Aleluia. O Senhor fez um congresso, não me avisou. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. A gente chega aqui na frente, as pernas começam a tremer, dá um frio na barriga, o queixo começa a bater mais, o coração pulsa mais forte. Louvado seja Deus, porque grande é o que Deus tem a realizar. Aleluia. Quero aqui agradecer ao púlpito, aleluia, desta congregação. E aqui a gente treme, é com temor e tremor que eu prego aqui nessa noite, porque aqui dentro contém homens e mulheres de Deus que talvez o que tem de crente eu ainda nem tenho de vida. Louvado seja Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Amém? Amém. Aleluia. Diz o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos podem repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos aceitar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Disse Deus, me usa mais uma vez pela tua misericórdia. Eu creio que você veio aqui nessa noite, querido, é porque você precisa de algo mais de Deus. Eu creio que você veio aqui essa noite porque aqui tem algo que te completa. Aqui tem algo que o salmista escreveu no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus Cristo. Era tão bom, é tão bom estar na presença de Deus, que só de ser convidado o coração já pulsou mais forte. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, eu quero combinar algo aqui com a igreja. Amém? A Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Já são 9h15. Aleluia. E o tempo não para. Louvado seja Deus. Vamos combinar algo aqui. Amém? Amém. Se os irmãos der glória, eu vou aqui até as 9h45, meia hora. Mas se os irmãos não der glória, eu vou pregar até meia-noite e vou cantar os da harpa tudinho. Amém? Quantos concordam? Levante a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Trata é trata, hein? Se ensina não, o que passar disso não é de Deus, é do maligno. E aqui só tem gente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De quem esse versículo está falando? Qual é o personagem? Qual é o homem? Qual é a figura a qual ele está falando aqui? Ele está falando de um homem chamado Jesus. Quem é Jesus? Todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus. A história de Jesus era ensinada desde a criancinha até o mais velho dentro da igreja ou dentro da sociedade. Não precisa ser crente, não precisa pertencer a nenhuma religião, não precisa ter lido a Bíblia para saber quem é Jesus. Qualquer pessoa que você encontrar na rua, seja ela leiga, analfabeto, se você disser, ei, quem é Jesus? Ele vai te dizer, Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo é alguém muito conhecido por todos que aqui estão, por todos que aqui presentiam, aleluia, nessa noite. A história de Jesus é uma história universal. Todo mundo
história de Jesus. E talvez você se pergunta, mas você vai falar de Jesus de novo? Sim, mais uma vez você vai ouvir falar sobre Jesus, porque a minha Bíblia diz, trago à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança do crente é ver Jesus vindo nas nuvens, buscar uma igreja lavada e remida do seu sangue. Mas quem foi Jesus? Como ele surgiu? De onde ele veio? Para que ele veio? Já há aproximadamente 400 anos Deus não falava com o homem na terra. Eu imagino que o homem começou a se sentir vazio, começou a vaguear sem direção, porque se tem uma coisa que deixa o homem sem direção, é quando ele não ouve a voz de Deus. Nada que ele faz prospera, nada que ele faz dá certo. E agora eu imagino as tribos, as nações, os povos clamando: olha Deus, precisamos ouvir a tua voz. Não tinha um sacerdote para que viesse sacrificar pelo pecado do povo, não tinha um juiz, não tinha, aleluia, ninguém para interceder pelo povo. E agora eu fico imaginando o homem se sentindo oprimido, se sentindo ali vazio, dizendo: Deus, precisamos ouvir a tua voz. Olha, Senhor, sentindo que somos nada, Senhor, dá-nos uma direção, dá-nos uma saída. Louvado seja Deus. Então vem para mim como uma profecia no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, ele escreve: mas para os que temem ao meu nome nascerá o sol da justiça. E o sol da justiça é Jesus Cristo. Passa-se agora os 400 anos, encerra o Velho Testamento com o livro de Malaquias, inicia o livro, aleluia, do Novo Testamento, e começa com o livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, conta como Jesus surgiu, como ele veio. A Bíblia diz no versículo 18: ora, o nascimento de Jesus fora assim: estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem,